Seja bem-vindo a mais um Café Teológico. Muito obrigado por sua companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. Hoje teremos um programa muito especial. Falaremos sobre o judaísmo no tempo de Jesus. E para falar sobre este tema muito fascinante, temos um rabino da comunidade judaica do Paraná, Rabino Pablo Berman. Por favor, tudo bem, Rabino? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Enquanto a gente prepara o nosso café, a gente vai fazer uma pausa para você pegar o seu cafezinho e a gente já volta. Estamos de volta com o programa Café Teológico. Essa semana falando sobre o judaísmo no tempo de Jesus com o Rabino Pablo Berman. Rabino, Jesus, aquela pessoa histórica que de fato existiu naquele momento da história, era judeu. Frequentava a sinagoga, ia ao templo, fazia suas orações. Como se vivia o judaísmo naquela época? Então, Giovanni, estamos falando de uma época muito interessante para a história judaica, é uma época maravilhosa no sentido para estudar. Na época, era uma época muito conturbada, a época de Jesus, anterior e posterior. Lembremos que no ano 70 é destruído o templo de Jerusalém, o templo que Jesus visitava e caminhava e conhecia, é destruído pelo Império Romano. Jesus morre no ano 33, ou seja, todos esses anos foram anos muito conturbados. E o que vai acontecer depois da destruição do templo com o judaísmo. Os rabinos da época tiveram que decidir e que se reunir e dizer, ok, agora não tem templo, o que fazemos? Mas anterior a isso, sim, temos uma vida judaica anterior a Jesus e na época de Jesus, uma época de movimento interessante no templo de Jerusalém e os sacrifícios que aconteciam lá, todos os sacrifícios, os serviços religiosos, que era a partir de louvar a Deus a partir de sacrifícios, o que em hebraico chamamos korbanot. Assim que imaginemos a Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém junto com outros rabinos e outros sábios da época, compartilhando essa época. Digo conturbada porque tinha muitas divisões, tinha muitos grupos diferentes lá, e o judaísmo tinha seus problemas, não vou dizer que não, digo, era complicada a época. E o que caracterizava, o que causava essa complexidade específica? Então, eu posso dizer, muito tem a ver com o Império Romano e toda a coisa com os romanos, embora tem muitos diálogos e muitas histórias muito interessantes no Talmud, o livro mais importante da tradição judaica, onde com certeza Jesus conhecia muito bem o Talmud. Na verdade, não o Talmud específico, porque será depois na história judaica. Mas eu, quando digo Talmud, digo os debates rabínicos de como deviam ser as coisas. Então, tinha debates na tradição judaica. Então, tinha judeus que concordavam com o que acontecia no templo de Jerusalém, outros não concordavam, outros se afastaram e foram a morar no deserto, que é o grupo dos essênios. Em teoria, podemos dizer que são os essênios. Não todos concordam que eram os essênios, os que moravam lá em Qumran, onde foram hallados os pergaminhos do Mar Morto. Então, mas temos um grupo de judeus que com certeza se afastaram do templo. E em Jerusalém temos essa divisão entre os saduceus, ¿sí? E os fariseus, ¿sí? O judaísmo farisaico e dos saduceus. Os que estavam no templo e o poder do templo estava nas mãos dos saduceus. E assim, depois tinha o povo, porque aqui falamos de elites que conduziam os destinos do povo. E depois tinha as pessoas trabalhando lá dia a dia, tentando
sobreviver como... Digamos, pessoas normais. Não Pessoas que os normais, outros não claro sejam normais, mas assim... Claro que no estaban todos los días no templo de Jerusalén. O sea, cuando hablamos de Jerusalén, hablamos siempre de una ciudad conturbada, até hoje, siempre. ¿Sí? No sé, por algún motivo es la ciudad de santa y la ciudad de que muchas tradiciones religiosas adoramos y gostamos y estudiamos, mas siempre fue conturbada, no tenemos que mentir en ese sentido más. Y ahí está, entonces las personas están, ¿no? Día a día, no todos conseguían llegar a Jerusalén para conocer el templo en las festividades judaicas. Tal vez en Pascua conseguían llegar algunos, o en la fiesta de las cabanas. A mayoría de los judíos que conseguían viajar hasta Jerusalén acontecía en la fiesta de las cabanas, que ahí era una fiesta realmente bonita, mas era todo muito difícil. Agora, você comentou sobre esses dois principais personagens, os fariseus e os saduceus, e também comentou sobre os embates que existiam na época entre os rabinos, entre os rabis. Agora, dentro do Evangelho, a gente vê muito isso, né? Jesus respondendo e perguntando. Isso é padrão também na literatura judaica? Sim, né? Sim. Perguntar, responder. A lei judaica até hoje, a lei judaica é o fundamento da tradição judaica. Tudo é baseado em leis, e essas leis não só estão baseadas na palavra de Deus, no Pentateuco, sino também em lo que conhecemos como, que isso seria a Torá escrita, ou a lei escrita. Torá é a lei, sim, o Pentateuco, sino também tudo o que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinaí, que conhecemos como Torá oral, o sea, a lei oral. O sea, que temos como duas leis. E sobre isso os rabinos vão discutir e debater desde a época rabínica, faz 2.000, 2.500 anos, até hoje. E até hoje continuamos trabalhando isso a partir de responsas rabínicas. Quando tem uma dúvida, a pessoa pode perguntar ao rabino, e se o rabino não sabe, vai a tentar encontrar respostas nos textos. Sempre a resposta tem que estar no texto. E que legal. Então, a pedagogia de Jesus, de certa forma, é uma pedagogia rabínica, é uma pedagogia bem dentro da tradição. E sem dúvida, tudo que Jesus conhece é a tradição judaica. O sea, de fato, a tradição cristã vai começar, digamos, depois da morte de Jesus, e os primeiros cristãos também serão judeus que acompanham a Jesus. Outros não, o sea, tem muitos judeus da época que não aceitam o que Jesus tinha falado e o que aconteceu. Então, o caminho do judaísmo continua por outra via. É como que há uma bifurcação ali, mas de certa forma, as primeiras comunidades cristãs eram judaicas, elas frequentavam as sinagogas. Sim. O sea, Paulo de Tarso será aquele que vai realmente a iniciar todo, a reconhecer a Jesus, que como que realmente para ele foi importante, após a morte, depois que Jesus quando já está morto. Mas o judaísmo continua assim por outros caminhos. Agora, existe um peso, não sei se é um peso ou é uma leveza, de se chamar ou de ser o povo escolhido, né? E de certa forma todos naquela época viviam com essa certeza de ser o povo escolhido, mas viviam numa situação difícil, né? Tanto naquela época como hoje, como que é ser o povo escolhido, o que isso quer dizer e como que a gente pode conectar isso com de certa forma também com os ensinamentos que Jesus fazia naquela época? Então, quando falamos de povo escolhido, isso tem a ver com como aparece o conceito no texto em hebraico. Temos que pensar que sempre as pessoas conhecem as traduções e não o texto original dos textos. O texto original do Pentateuco hebraico. Quando fala de povo escolhido, quando Deus escolhe Abraão para como o primeiro monoteísta, e a partir daí ele promete que vai nascer um povo múltiple como as estrelas do céu, e que ele vai ter filhos, não? E um povo como as estrelas do céu. No texto do Pentateuco aparece o conceito de Am Sgulá, que não é especificamente escolhido. Na verdade, eu posso pensar que todos os povos são escolhidos por Deus, e cada povo pode ter uma parte da verdade. Ninguém tem a verdade completa. Somos todas partes de um quebra-cabeças que juntos podemos montar e entender um pouco dessa verdade.
Mas cuando aparece ese concepto de escolhido, porque Deus escolhe a Abraham y escolhe a Moisés para entregar ese texto, y eso no mito judaico, mito falando como se constituye un povo, a partir de mitos, ¿no? Falando bem da palavra mito, não como uma coisa mitológica, deuses mitológicos, sino como mito, como isso que vai a fundamentar e que vai a criar um povo. Então, nesse mito de criação do povo judeu está essa ideia de que Deus escolhe para entregar ao povo de Israel esse texto, os 10 mandamentos, junto com o Pentateuco. E aí começa a história do povo judeu. Mas eu tiraria um pouco essa ideia de povo escolhido, porque às vezes tivemos muitas... O povo judeu sofreu muito também a partir desse conceito de ser escolhido. ¿Escolhido para quê também? Porque depois na história aconteceram muitas tragédias, então, por que fomos escolhidos? Mas sim, eu posso dizer, ok, escolhidos para receber esse legado ou essa herança desse texto. Sabe? Que legal. O povo judeu é o texto dos 5 livros de Moisés. Que legal. Particularmente, eu acho muito bonito como vocês, primeiro, se mantiveram numa história muito conturbada e é uma história de vai e vem, né? E também como vocês conseguem produzir tantas coisas boas para a humanidade, né? O povo judeu é um povo que, bom, se a gente pensa nos próprios prêmios Nobel, 50% são para judeus. Então, assim... Tem muito. Sí, eu estava lendo um livro de um autor israelense. Ele se pergunta no livro que ele, na tesis de seu livro, por que o povo judeu consigue tantas coisas, por que consigue tantas premios Nobel ou tanta na história e tantas coisas na história universal. Ele sustenta que porque o povo judeu sabe contar as histórias. Ele começa contando a história de seu filho na escola e como vê os professores contando as histórias para seu filho das festas judaicas, ele presenciando aí uma das festas. Então ele chega à conclusão que sabemos contar histórias. Que fantástico. De um modo bem feito. Bem feito. E por isso acontece esse amor pelos textos e realmente todo o que é a exegesis rabínica, interpretação de textos. Tem coisas que são inacreditáveis quando estudamos o texto. Somente estudar o Pentateuco com toda a exegesis bíblica, sobretudo da área medieval. É maravilhoso como a partir de um texto se pode interpretar tanta coisa e até hoje continua esse texto maravilhoso com essa possibilidade de interpretar e como que cada geração tem o direito de reinterpretar esse texto. Então não termina. Que legal. Nunca termina. E isso tem muito a ver também com a nossa história, também tem muito a ver com a história do cristianismo, que é uma história de tradição, que começou com alguém que não escrevia, que não escreveu, e hoje somos testemunhas, né? Testemunhas de quem viveu aquela época. Vou deixar você com essa pulga atrás da orelha para o intervalo, ficar pensando como a memória também é importante para os cristãos. Até daqui a pouco a gente volta com o Rabino Pablo conversando com a gente. Até mais. Olá, voltamos com o programa Café Teológico. Muito obrigado por você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. No programa de hoje, estamos falando sobre o judaísmo no tempo de Jesus. E claro, traçando alguns paralelos com os dias de hoje. E quem conversa com a gente é o Rabino Pablo Berman. Rabino, a gente conversou um pouco sobre a tradição, sobre a questão de embates e questionamentos fazerem parte da tradição, mas existe um ponto que para o cristão e para o católico mais especificamente, a gente acabou criando uma ideia negativa, que é a ideia do fariseu, do farisaico, do farisaísmo. Inclusive virou adjetivo em algum aspecto, seu fariseu. E não é bem assim, né? A história conta outra coisa para a gente, né? O que significa esse termo, de onde vem?
E para o judaísmo, ao contrário, os fariseus, o judaísmo de hoje é a partir do judaísmo dos fariseus. Como falamos anteriormente, a época do segundo templo de Jerusalém, a época de Jesus, uma época muito conturbada de diferentes grupos ou seitas diferentes. Os que estavam no templo de Jerusalém eram os tzdukim, ou saduceus. Tzdukim significa que eles chegaram a partir do mais antigo dos sacerdotes, que era Tzadok, ¿no? Da época do rei Salomão. Então, porque isso era a partir de gerações, ou seja, de pai a filhos, não qualquer um era sacerdote, o Cohen Gadol, o grande sacerdote Cohen, não qualquer um era. Então, era todo a partir de famílias. Então, da família de Tzadok chegam até o templo. Na verdade, a família de Tzadok vai a recomeçar as tarefas do templo quando o povo judeu volta à terra prometida, a terra de Israel, após a época quando o Império Babilônico expulsa o povo judeu à Babilônia. Então, no retorno, se reconstrui o segundo templo e aí começa o sacerdote da família de Tzadok. Por isso ficam os tzdukim, ou saduceus, como aqueles responsáveis. Os fariseus, em hebraico prushim, significa afastar-se. São aqueles que se afastaram do templo porque não concordavam com o modo de conduzir o templo na época de Jesus e anterior a Jesus. Época conturbada que já começa no século II, século II antes de Jesus, antes da Era Comum, antes de Cristo. Começa com os macabeus, ainda no Império Grego. Os macabeus, que estão na Bíblia cristã, o livro de Macabeus 1 e 2, conta a história. Eles conquistam o templo, reconquistam o templo. Daí temos a festividade de Hanukkah, que aconteceu agora, acontece sempre no mês de dezembro, de acender um candelabro com luzes, com velas. E aí começa a conturbar-se a história, com os macabeus já século I, século II antes da era. Quando nasce Jesus, já nasce uma época conturbada. Com os grupos já existiam essas divisões. Aí também se divide o grupo que vai ir ao deserto, que são os essênios. Então, esses são os grupos. Então, para o judaísmo de hoje, o judaísmo farisaico, o prushi, é o judaísmo que finalmente vai vencer, no sentido de sabedoria e no sentido de textual, ou no sentido de debates rabínicos. O judaísmo saduceo de Tzadok vai sumir. E o judaísmo farisaico, de todos os rabinos mais importantes para nós, a história judaica, são fariseus. E por que existe esse embate tão grande que a gente vê entre Jesus e eles? Tem alguma explicação ou é só uma questão de tentar se desenvolver a doutrina? Na verdade, Jesus pertencia, tem nos textos judaicos algumas referências à vida de Jesus, muito pouco. Sobre todo lo que aconteceu depois na história, que já temos uma história mais triste, na Idade Média. En nuestro relacionamiento entre judaísmo y cristianismo no fue muy bom. Depende de dónde moraban los judeos, si era mejor o peor los relacionamientos, mas no fue muy bom. Entonces, mucha cosa respecto de Jesús va a ser autocensurada pelo propio pueblo judeo, para no tener problemas y no tener ahí escándalos, sobre todo en la Edad Media, cuando eran quemados os livros judaicos, aconteciam queimas de livros de Talmud e de Bíblias o tempo todo. Então, na verdade, Jesus se forma com os rabinos talmúdicos que serão rabinos fariseus. Então, acho que tem a ver com o posicionamento de Jesus e o que ele interpretava a respeito dos textos, que não todos concordavam, mas eram todos debates rabínicos normais na época. Legal. Hoje a gente está muito acostumado a ver tudo com um prisma de oposição e guerra. Eu acho que muito vai aparecer e vai nascer depois, que quando vão começar a revisionar, não? Ou a revisar ou a fazer uma nova história do que aconteceu na antiguidade. Mas eu acho que na época de Jesus ele sabia onde ele pertencia e quais eram as regras de jogo na época. Sim, que legal. Uma coisa que você comentou que me chamou um pouco a atenção
é a volta do exílio da Babilônia. E eu me recordo que os meus salmos preferidos estão ligados um pouco a esse retorno, né? Que alegria quando eu vi que me disseram vamos à casa do Senhor, né? Então essa é a nossa tradução, não sei como vocês... O salmo era uma oração corrente, certo? Quais eram as práticas do dia a dia do povo simples, como Jesus, por exemplo? Então, os salmos, sem dúvida, sempre, toda a história completa, a história judaica, sempre o livro de salmos até hoje, usamos para nossas rezas e para pedir por uma pessoa doente e para quando uma pessoa vem a falecer, também são sempre salmos. Escrito, segundo a tradição judaica, pelo rei David. Grande poeta. Mas é interessante que depois em Qumran são encontrados outros salmos que não pertencem ao livro de salmos, que são 150, em Qumran aparecem outras poesias, não? Mas usamos e rezamos o tempo todo os livros dos salmos, e na época com certeza também, que também rezavam esse tipo de poesias, mas na época do templo ainda não temos a instituição sinagoga, ou a sinagoga igreja, a instituição igreja que vai nascer muito depois. Obviamente o cristianismo ainda vai nascer depois, mas no judaísmo ainda não existia o conceito de uma casa ou de um espaço para rezar a Deus. O encontro com Deus acontecia no templo de Jerusalém, centralizado, porque também é interessante que teve épocas onde existiam outros templos espalhados por a terra sagrada, a terra de Israel, mas em um momento da história todo é centralizado em Jerusalém, e a partir daí com os sacerdotes e os levitas em Jerusalém. Então os judeus chegavam a Jerusalém ou enviavam sua oferta ou seu presente para Deus, presente que podia ser para pedir perdão, para agradecer, para diferentes, para cada coisa tinha outro animal, porque me desculpam as pessoas veganas ou vegetarianas, o judaísmo nunca foi vegetariano nem vegano, sempre eu também muito, não, eu sempre gostei bastante. Eu também gosto, como um bom argentino, não muita carne, mas gosto de um bom churrasco, não? Mas e no templo de Jerusalém também acontecia isso, se sacrificavam animais que depois se comiam, não era somente sacrificar a Deus, algum sacrifício podia acontecer que era oferecido a Deus completo e ficavam as cinzas no altar do templo de Jerusalém, mas o modo de me conectar com Deus era a partir desse sacrifício de animal ou também um sacrifício de farinhas, tinha diferentes tipos de korbanot. Em hebraico, sacrifício se diz korban. Korban provém do verbo em hebraico aproximar-se. Que ou seja, legal. como aproximo a Deus? Sacrificando essa sacola de farinha que eu trouxe de meu campo para ofertar para Deus. Não era muito difícil trazer uma vaca ou trazer um carneiro, um bode, não era assim. Aí tinham que se juntar várias famílias para como o sacrifício de Pascual, quando tinham que sacrificar o carneiro antes da festividade. Eram várias famílias que se reuniam para fazer isso. Então o modo de aproximar-se a Deus e de fazer essa conexão era assim. Não existia ainda o que hoje temos, e também na tradição cristã, de rezas ou de textos. O tema de unir-me a Deus a partir de um texto, ainda isso vai acontecer após a destruição do segundo templo, no ano 70. E aquelas... Beracá, acho que é o nome das orações. Tinham orações de... As brachot. Brachá é bênção. Pronto. Sim. E eram cotidianas, aconteciam sempre? Sim, sem dúvida, sim. O tempo todo, já no texto bíblico temos, no Pentateuco temos brachot, os pais abençoando os filhos, o tempo todo. E no judaísmo, até hoje, cada coisa que fazemos, se eu vou beber esse café, se eu vou fazer o que seja, se vou comer, se vou estudar, sempre tem, antes de fazer o ato, uma bênção. Agradecer a Deus a possibilidade de fazer isso que eu vou fazer. Uma ação de graças mesmo. Sim, como tem também no cristianismo também agradecer a Deus. Não, a gente é muito relapso nisso. Mas na mesa a família agradece a Deus. E no judaísmo não é um agradecimento. No final da comida sim tem uma reza
onde toda a família canta e participa, mas no início, no dia a dia, é simplesmente uma bênção que eu faço, uma bênção, onde digo obrigado a Deus por poder beber. Que lindo, que lindo, que lindo. O sea, lembra qual é o objetivo da bênção da Brachá? Não pegar do mundo nada, eu não sou dono de nada nesse mundo, tudo é Deus. Então eu não posso pegar nada desse mundo ou usar, ou digamos, utilizar alguma coisa desse mundo se eu antes não agradeço a Deus essa possibilidade. Que legal. Para a gente finalizar, comentei com você que o meu diretor espiritual era judeu, antes de se tornar cristão, e ele falava o que atrapalhou ele nessa transição com relação à família dele não foi tanto o fato da fé cristã, mas o histórico de antissemitismo que é carregado, como você mesmo disse, da Idade Média, muito pesado até hoje. E de um tempo para cá a gente tem sentido e visto uma reaproximação. Como que está o estado da reaproximação e como as pessoas mais comuns assim também podem colaborar com isso? Então, hoje é muito bom o que acontece no mundo todo, o diálogo entre o judaísmo e o cristianismo, com os padres e com os arzobispos, e aqui mesmo em Curitiba, meu relacionamento com o arzobispo em Curitiba é maravilhoso, como ele visita a sinagoga já muitas vezes nesses últimos anos. Então, todo o conceito do diálogo interreligioso eu acho fundamental hoje, para poder terminar com a ignorância e com esses erros da história, de não ter interpretado, não ter entendido as coisas que aconteceram, com histórias muito tristes. Então hoje eu posso dizer que é muito, não somente muito melhor, é maravilhoso a possibilidade do diálogo e da importância de poder chegar às pessoas. Muitas vezes, o que eu falo sempre, o diálogo interreligioso sempre fica entre os religiosos, fica entre as lideranças religiosas. E nunca chega às pessoas. Então as pessoas têm que ouvir e têm que ver como está o padre, como está o arzobispo junto com o rabino, conversando e dialogando e comemorando festividades e conhecendo. O pior que acontece é a ignorância, de não conhecer o que faz você e você não saber o que eu faço, e de considerar que dentro da sinagoga ainda continuamos sacrificando, não sei, coisas, não? E as pessoas não sabem e tem que terminar com isso, e já é hora de terminar com isso. E o Papa também, ser argentino, eu acho que ajuda muito nesse caminho. Que legal. Isso é uma alegria, não? Rabino, muito obrigado por sua presença. Espero recebê-lo outra vez aqui. Com muito prazer. E eu não vou nem perguntar, eu tenho certeza que você gostou tanto quanto eu. Temos muitas coisas para refletir durante essa semana, a partir dessa conversa. E a gente se encontra no próximo episódio de Café Teológico. Até mais.